Voltar para si muda tudo, porque só avança quem sabe onde parou e o que travou. Eu me chamo Bruna Rosa, sou psicóloga e mentora de mulheres e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante. Mas antes de tudo, já curta, compartilhe e envie para o máximo de pessoas. Seja bem-vinda a mais um episódio do Brilha Cast. Afinal de contas, mulheres alinhadas brilham. Antes de correr atrás de qualquer meta, você precisa voltar para si. E por que que esse é o tema do nosso BrilhaCast? Nós entendemos que toda vez que inicia um novo ano, muitas metas são feitas, muitos planos são colocados no papel. Mas você já se fez uma pergunta do porquê muitos planos, né, muitos objetivos, muitos projetos você coloca no papel, mas quando chega no final do ano você está frustrada porque nenhum deles você conseguiu tirar do papel? Muitas vezes você faz planos, metas, mas se esquece de alinhar internamente com quem você é e com aquilo que você de fato está disposta a enfrentar e renunciar naquele ano. É por isso que muitas dessas metas você coloca, você escreve, mas não consegue tirar elas do papel. Então, o nosso tema de hoje vai falar exatamente sobre isso, para que de fato você possa ir, quem sabe você que já fez suas metas, já colocou os seus projetos para esse ano de 2026, você possa avaliar essas metas, esses planos, esses objetivos e ver o que de fato está alinhado com quem você é e com aquilo que de fato você deseja para você. Então vamos lá, porque o nosso conteúdo de hoje está muito recheado e quero aproveitar, já pedir para você que está assistindo, já curta aqui, compartilha, comente, deixe seu comentário aqui, que vai ser um prazer poder ouvir você e responder você. Então vamos lá, antes de correr atrás de metas, você precisa voltar para si. Por quê, mulher? Porque repetir planos sem entender onde você travou é você de novo entrar na caixa da frustração. Por que que muitas mulheres se sentem frustradas? Porque colocam planos e objetivos que, de fato, não estão querendo colocar aquilo para fora do papel. Será que aquilo que você colocou como meta, como objetivo, é o que você realmente quer? Sabe, eu quero deixar um parênteses aqui para sua reflexão. Tem coisas que nós queremos e tem coisas que nós precisamos. E querer e precisar são coisas diferentes. Tem coisas que a gente realmente quer. Eu quero uma viagem, né? Eu quero passear. Mas será que você quer fazer uma dieta? Será que de fato você quer, de repente, se privar de comer algumas coisas para economizar dinheiro? Então, entenda comigo que querer e precisar são coisas diferentes. Eu preciso cuidar da minha saúde, né? Então, o precisar e o querer são coisas totalmente diferentes. Então, a pergunta que eu te faço, se você estiver aí com a sua lista de metas e objetivos, você pode olhar para essas metas, olhar para esses objetivos, para essa lista que você fez para 2026. O que dessa lista você realmente quer e o que dessa lista você realmente precisa? Sabe, nós como mulheres maduras, né, e adultas, entendemos que vai ter coisas que nós não queremos fazer, mas que nós precisamos fazer para que possamos alcançar o nosso objetivo final. Senão, mulher, você vai findar o ano de 2026 se sentindo frustrada, carregando ainda bagagens e pesos de 2025, de 2024, quem sabe de 2023, que você ainda só foi anotando e ainda não conseguiu colocar isso em prática. Então, quando a gente fala de voltar para si, é você olhar para dentro, olhar para quem você é, para aquilo que você está disposta a fazer, disposta a se sacrificar. Sabe, para aquilo que a gente tem como objetivo de vida, deixa eu te falar uma coisa, não vai vir de graça, vai custar algo para você. Sempre vai custar algo para você. E a pergunta que eu quero fazer agora para você, quando você olha para essa lista, você está disposta a pagar o preço para que o objetivo que você tem em mente, ele saia desse papel e comece a se concretizar na sua vida? Se for sim, então pode continuar com tudo que você está aí nessa lista agora. Se tem algumas coisas que você ainda não está preparada, então que isso sirva para você como uma boa reflexão, para que você aí já
não tenha tanta frustração no final de 2026. Mas toda essa conversa aqui é para que 2026, quando chegarmos em dezembro, você possa ter tirado todos esses planos e todos esses projetos do papel. Eu acredito em você e eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, hoje a nossa conversa é sobre consciência, sobre mudança de mentalidade e metas que finalmente saem do papel. Então, é por isso que eu quero te trazer esse convite. Eu sei que às vezes alguns assuntos vão te confrontar, mas ei, vem aqui comigo. Não fique triste com esse confronto. Que esse confronto sirva para você como um impulsionar. Que toda essa reflexão não venha para você como uma resistência, mas sim como uma fonte de energia para que você possa tirar tudo isso do papel e colocar em prática. Então vamos para o primeiro ponto? Voltar para si é falar de consciência, ou seja, é voltar tudo isso para você mesma. Às vezes, quando a gente está escrevendo alguns sonhos, alguns projetos, as nossas metas, a gente só vai escrevendo tudo aquilo que a gente quer. E às vezes, isso que você está escrevendo é com base em comparações, é com base no que você viu fulano na internet, é com base em uma inspiração de alguma influencer ou alguma pessoa que você acompanha. Entenda, mulher, que às vezes essa comparação se torna ruim. Porque, de fato, no fundo, às vezes você não quer exatamente aquilo. Mas por você se comparar, por você estar tanto acompanhando e querendo ter, de certa forma, a vida, né, que essas outras pessoas estão tendo, você acaba colocando metas e objetivos que não estão alinhados com quem você é, com a sua rotina, com o seu dia a dia, com a sua vida. Então, mulher, consciência. E a pergunta que eu quero fazer é: onde você travou de verdade? Né? Então, todas essas listas, tudo que você colocou nessa lista, todos esses objetivos, por que, que eles não saíram do papel? Então, eu quero que você pare aí por alguns minutos e que você possa, se você tem papel e caneta, anote. Por que, que você acredita que você travou de verdade? O que, que você acha que foi um grande empecilho para você não tirar esses sonhos, esses objetivos do papel? E aqui eu não quero estimular você a pensar sobre culpa, não. Eu quero fazer você refletir, porque normalmente a gente olha tanto para frente, no sentido de que você precisa avançar, de novas metas, novos sonhos, novos objetivos. Mas, hein, mulher, por que os outros objetivos não foram para frente? Às vezes nós precisamos dar um passo para trás para dar dois passos para frente. Por isso que é importante você entender aonde você travou, o que aconteceu de verdade, que aqueles sonhos, que aqueles objetivos não saíram do papel. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu não sei se esses exemplos se encaixam aí com a sua rotina, com o seu dia a dia, mas vamos lá. Algumas mulheres, ou a grande maioria de mulheres, colocou algumas metas para 2025, tá? Algumas não saíram do papel, algumas ficaram pela metade, outras foram adiadas várias vezes. E entenda, muitas das vezes não foi por falta de desejo, mas foi por falta de consciência. Talvez você falou assim: 2025 eu vou iniciar na academia, 2025 vou começar uma dieta, 2025 eu vou ser promovida, né? Em 2025 eu vou me posicionar ou vou começar a dizer não com mais frequência. Em 2025 eu vou me cuidar mais, eu não vou mais abrir mão de mim. Então, o que eu quero te dizer é que muitas das vezes nós colocamos esses objetivos, isso como metas para o ano, e talvez você colocou isso como metas para 2025. Essas metas não foram concretizadas e talvez você está repetindo essas metas com mais algumas para 2026. E aí, essas metas, de alguma forma, você não conseguiu executar, você não conseguiu tirar elas do papel. Então, prepara aí, se você não tá com papel e caneta, corre lá, pegue papel e caneta, que eu quero que você responda comigo aqui algumas questões para que isso ajude você a trazer essa autoconsciência. Entenda, mulher, se você sabe aonde parou
e o que travou você, é isso que vai te impulsionar para que você possa ir mais longe. Não tem como, mulher, você trabalhar estratégias para que você possa até mesmo combater uma autossabotagem se você não sabe exatamente o que aconteceu com você, por que você travou. Por isso que é importante ter essa autoconsciência. Então, já deu um tempinho para você pegar papel e caneta, então anote aí a resposta. Em que momento você travou? Eu dei aqui alguns exemplos, né? Mas eu quero que você pense como nas suas semanas, nos seus meses. E aí eu quero voltar com você em 2025, porque eu quero que as suas metas de 2026 desse ano saiam do papel. E para isso nós precisamos voltar em 2025, fazer uma retrospectiva do seu ano de 2025. Então pense naquilo que você colocou como meta, como objetivo para 2025. A pergunta que eu te faço é: olhando para essas metas, olhando para esses objetivos, o que travou você? O que impediu você de tirar esses objetivos do papel? E eu quero que você coloque aí. Talvez você vai falar assim, Bruna, o que me impediu foi porque eu senti medo. Na hora que eu deveria iniciar, quem sabe, o meu podcast, eu fiquei com medo, fiquei insegura. Talvez, Bruna, eu era para conseguir a promoção, mas porque eu não consegui me posicionar ou não consegui fazer diferente, porque exigiria mais coragem, arriscar mais, e por isso eu não fui promovida. Então, parar e refletir e fazer essa escrita terapêutica vai te ajudar a entender exatamente aonde você parou e o porquê isso aconteceu. Você vai ver, mulher, tenho certeza que você já deve estar escrevendo aí, muitas coisas estão surgindo, muitos insights estão surgindo. Então eu quero aproveitar para você, se você está aí já escrevendo, já tendo algumas reflexões, alguns aprendizados sobre isso, já compartilha com um amigo, com uma amiga, já envia esse podcast, esse conteúdo maravilhoso para alguma pessoa, porque eu sei que da mesma maneira que está te ajudando, vai ajudar outras pessoas também. Já anotou aí o que travou você, o que paralisou você? Então eu já quero aproveitar que você já está aí fazendo esse exercício, essa escrita terapêutica, e já quero te fazer um convite para responder a próxima pergunta, que é: o que você sentiu quando você pensou em agir? Foi medo? Foi dúvida? Foi insegurança? Então eu quero que você coloque o que você sentiu, qual foi a emoção. Dar nome à sua emoção vai ajudar você quando essa emoção voltar novamente. Afinal de contas, presta atenção no que eu vou te falar. As emoções, elas foram feitas para você transitar por elas, não para você viver nelas, sabe? Então, a gente não consegue viver na alegria ou na tristeza ou no medo o tempo todo. Então, você transiciona por elas. Isso traz para você aprendizado e desenvolvimento. Por isso, é muito importante você entender o que você sentiu quando você pensou que você iria conseguir tirar aquilo do papel e você não conseguiu. Ou quando chegou a oportunidade de você tirar aquilo do papel, mas você não conseguiu. Então, qual foi a emoção? Foi medo, foi dúvidas, foi insegurança? O que veio na sua cabeça, né? O que passou pela sua mente nesse momento que fez com que você recuasse, com que você desistisse, né? Então, isso é muito importante. Então, anota aí e enquanto eu bebo a água aqui, que vai te dar um tempinho para você anotar, a gente vai para a última pergunta desse bloco para que você entenda como esse processo funciona. A próxima pergunta: o que você estava tentando evitar? Sabe, para a gente não fazer algo, a gente evita alguma coisa. Isso acontece em segundos na nossa mente. Então, por exemplo, às vezes você tentou evitar, né, o momento que você deveria arriscar, porque na verdade você estava ou com medo da rejeição, ou da autocrítica, ou você estava, eu estou preocupada com o que as pessoas vão pensar. Ou seja, você tenta evitar sair da sua zona de conforto, daquilo que é seguro para você, né?
E isso acaba prejudicando o seu desenvolvimento. Isso acaba prejudicando você de alcançar os seus objetivos. Então, eu quero que você pense e que você anote. No fundo, no fundo, o que você estava tentando evitar? E foi por isso que você não arriscou. E foi por isso que você não enfrentou. E foi por isso que você recuou. Então, o que você estava tentando evitar? E aí eu quero deixar aqui algo muito importante para você, para a sua reflexão. Sem consciência, você repete. Por que nós estamos fazendo esse passo a passo aqui? Porque se você não volta lá atrás e você não busca entender o que você pensou, o que você sentiu antes de ter tal comportamento, você vai repetir isso novamente. A probabilidade de você repetir depois que você tenha autoconsciência sobre o que te travou e o porquê te travou é muito menor. Muitas pessoas vivem dentro daquele ciclo e não conseguem sair de dentro do ciclo porque está faltando autoconsciência, de voltar e entender o que está acontecendo, por que travou e o que travou. Então entenda que isso é uma virada de chave para você. Eu tenho certeza disso. E eu quero aproveitar e dizer para você o seguinte: se você tem algum comentário, se você tem alguma pergunta até aqui, coloque aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer para mim poder responder você, esclarecer todas as suas dúvidas. Então, acabamos aqui com o primeiro tópico, com o primeiro ponto, né, do voltar para si, do nosso tema de hoje. E eu quero iniciar aqui o ponto 2, que vai falar sobre mudança de mentalidade. Então, no ponto 1, nós falamos sobre consciência. Por quê? É importante saber aonde eu estou, né? Entenda, eu preciso saber aonde eu estou e para onde eu quero ir. Só que aonde eu estou, eu tenho um pensamento, né? Eu tenho uma mentalidade, eu tenho um comportamento que talvez, se eu continuar com eles, eu não vou conseguir chegar aonde eu realmente desejo. Por isso que é importante você ter consciência. E agora eu vou falar no ponto 2, que é a mudança de mentalidade. Para onde você quer ir, para onde você deseja estar, você não pode continuar com a mesma mentalidade. E aí eu quero aproveitar e usar o meu exemplo. Eu sempre fui muito tímida, sempre, muito tímida, muito insegura, muito questionadora quando se tratava das minhas habilidades, das minhas competências. E eu tenho um projeto que se chama Ouse Brilhar. E todas as vezes que o projeto inicia, eu falo exatamente sobre isso. Porque eu jamais estaria ali falando para 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, se eu fosse aquela Bruna com aquela mentalidade. Bem falando baixinho, bem insegura, com muito medo, né? Sempre achando que não vai dar certo. Eu era muito pessimista, muita coisa. Eu sempre já começava achando que ia dar errado. E qual era a probabilidade de dar certo? Muito pequena, concorda comigo? Então eu quero que você reflita. Vamos lá, vamos imaginar aqui uma linha tênue, né? Onde aqui na minha mão esquerda, né, é o ponto A e aqui é o ponto B. Você quer chegar aqui, ao ponto B. Mas se você continuar com essa mentalidade aqui, você não consegue transicionar para onde você deseja. Então, quando você vem aqui e você tem essa autoconsciência e agora você já começa a se preparar para mudança de mentalidade, ou seja, se você pensa que você não era capaz, ei, vamos começar a trabalhar isso. Essa mentalidade não cabe nas metas que você tem para 2026. Se você continuar com essa mesma mentalidade, com esse mesmo posicionamento, com esse mesmo comportamento, com certeza, todas as metas e objetivos que você colocou para 2026, mais uma vez, não vão se concretizar e você vai terminar o ano frustrada. Então, você está entendendo, mulher, a importância de você voltar para si antes de você fazer e criar a sua lista de metas? Então, agora nós vamos falar sobre mudança de mentalidade que tem a ver com um rompimento de um ciclo. Porque se eu sempre penso que eu não sou capaz, eu vou me sentir incapaz e vou me comportar como uma pessoa incapaz. Ou seja, eu vou alimentando esse ciclo e eu não consigo sair do lugar, eu não consigo tirar os meus planos, os meus sonhos do papel. Então, nós vamos romper, mulher, com esse ciclo hoje. Quero aproveitar, então, se você que está me ouvindo,
agora e você deseja romper o ciclo, e se você está determinada a romper esse ciclo, escreva aqui nos comentários. Eu vou romper. Já pode escrever aqui, porque a escrita é terapêutica e isso vai ajudar você a assimilar esse conteúdo e a mostrar que, de fato, você vai romper com esse ciclo em 2026. Não esquece de escrever aqui, eu vou romper. E eu vou responder depois, porque eu acredito em você e eu sei que você vai romper. Então, vamos lá. Primeiro, traçar novas metas sem mudar a mentalidade é apenas renovar o ciclo da frustração. Como eu falei para você entramos em 2026 e as metas elas saírem do papel, mulher, qual é o pensamento? Lembra, você descobriu ainda agora onde você travou e o porquê você travou. De repente você colocou ali alguns medos, alguns pensamentos que vieram na sua cabeça. Ou seja, esses pensamentos e esses sentimentos não podem continuar. Você vai precisar trabalhar eles. Então, toda vez que esse pensamento vier, que eu não sou capaz, eu não vou conseguir, o que você tem que pensar? Você vai trazer a memória, mulher, todas as vezes que você conseguiu. Todas as vezes que você colocou a mão na massa e deu certo. Todas as vezes que você foi, avançou, arriscou e teve bons resultados. Pensa comigo, quando a gente pensa em frustração, quando a gente pensa em algo que deu errado, vem comigo aqui, mulher. Vem uma carreira de coisas, de pensamentos, de lembrança de coisas que deram errado. Faz ou não faz sentido? Vem um monte de coisa na sua cabeça, vem um monte de memórias. Agora, quando é para você se lembrar de algo positivo, ou seja, que vai te impulsionar a romper, você precisa lembrar, você precisa às vezes até anotar para você não esquecer. Às vezes a gente não consegue escrever porque somos gratos. Se, por exemplo, você conseguiria dizer agora 10 motivos pelos quais você é grata por 2025? Será que você consegue ter uma memória, uma lembrança de todas as coisas boas e que deram certo para você em 2025? Já aproveita esse exercício e coloque aqui. Eu quero convidar você, desafiar você a escrever aqui embaixo 10 coisas que você é muito grata em 2025, coisas que deram muito certo para você. Porque isso te estimula você, porque a nossa mente, ela vai atrair muito mais as coisas negativas, as memórias negativas, do que as memórias positivas. E é por isso que a gente precisa se esforçar tanto em guardar as lembranças positivas. Então, por isso que essa mudança de mentalidade precisa acontecer. Então, toda vez que vier um pensamento, eu não vou conseguir, não vai dar certo. O que você tem que fazer? Você tem que parar de alimentar esse pensamento. Você tem que parar de alimentar essa emoção. Então você tem que começar a cortar aquele pensamento. Como? Não, calma aí. Não, vai dar certo sim. Lembra aquele dia assim, assim, assim que deu certo? E aí você começa a convidar a sua mente a trazer à memória tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que fluiu, tudo aquilo que gerou frutos. Eu quero desafiar você a fazer esse exercício ao longo dessa semana e você vai ver que você vai colher tantos resultados que vai valer a pena você estender por mais uma semana e mais uma semana e mais uma semana. Porque esse exercício ele é muito simples, mas ele dá muito resultado. Então, essa mudança de mentalidade, ela precisa acontecer. Porque se ela não acontecesse, falei sobre o meu exemplo, eu jamais estaria onde eu estou hoje. Então, se o meu objetivo, se o meu desejo é estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo, se eu continuasse com aquela mentalidade, eu jamais estaria aqui. Então, entenda, mulher, qual foi o seu plano, quais os seus planos, seus objetivos para 2026. Aquilo que você colocou como plano e como objetivo vai precisar de você uma mudança de mentalidade para que ele possa sair do papel e se tornar uma realidade na sua vida. Então, vamos para as perguntas, porque hoje está sendo muito didático, hoje está sendo muito prático, para que você possa, de fato, romper em todas as áreas da sua vida. Eu creio que 2026 vai ser o seu ano. Você crê? Então, se você está comigo, já coloca aqui embaixo. Eu creio, porque eu tenho certeza que vai ser para você um ano de muitas vitórias. E aproveite e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder.
Então vamos para algumas perguntas que eu tenho certeza que vai ajudar você a trazer esses insights e essas reflexões, e com isso vai te ajudar a mudar essa mentalidade. Então vamos lá. A primeira pergunta: quem você precisa ser para alcançar o que você deseja? E eu quero dizer para você que o ser é quem você é. Mas vai para além, porque às vezes você não. Você precisa ser, por exemplo, mais cautelosa, você precisa ser mais determinada e você acredita que nesse momento você não é. Talvez você já foi em algum momento da sua vida, mas nesse momento, nesse estágio que você está vivendo, talvez você não seja tão determinada quanto você gostaria, não seja tão corajosa, né? Talvez você não acredita que é tão corajosa como você precisaria ser nesse momento. Talvez você nesse momento não seja aquela pessoa que, que não desiste, né? Resiliente. Então, eu gostaria muito que você fizesse essa anotação de uma maneira leve, sabe? Sem trazer para você qualquer tipo de peso, mas apenas uma clareza de habilidades e competências que você acredita que nesse momento você não tem, mas que você precisa ter para alcançar o que você colocou nessa lista. Então comece a colocar aí essas habilidades, essas competências que você acredita que você precisa ter, né, para que você possa alcançar tudo isso que você colocou aí nessa lista de 2026. Então, essa é a primeira pergunta, anote aí, coloque suas respostas, já aproveita, curta, compartilhe com o máximo de pessoas, não deixe de curtir, de compartilhar. Eu tenho certeza que esse conteúdo está sendo muito bom e muito precioso para você. Então vamos compartilhar para que o máximo de mulheres, o máximo de pessoas possam também receber esse conteúdo e ter aí suas vidas transformadas. Então vamos para a próxima pergunta. Que mentalidade te trouxe até aqui e qual não te leva adiante? Lembra que eu falei para você sobre a minha mentalidade daquela Bruna de 10 anos atrás, que é totalmente diferente da mentalidade da Bruna de hoje? Então eu quero que você reflita. Você percebeu aí nessa construção que nós fizemos até aqui, né? Desde o primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, que foi da consciência, até agora da mudança de mentalidade, ou seja, você já começou a identificar o que te travou, por que te travou, quais foram os sentimentos, quais foram os pensamentos, ou seja, você tem aí escrito a mentalidade que você de repente ficou com ela 2025 inteiro. E de repente, com essa mentalidade de 2025, tudo que você colocou nessa lista de metas você não conseguiu realizar. Tem uma frase de Anthony Robbins que eu adoro, que diz o seguinte: se você faz o que você sempre fez, você vai colher os mesmos resultados. Ou seja, mulher, se você continuar com essa mentalidade de 2025, de 2024, que até agora, 2026, não te gerou resultado nenhum, ei, tá na hora de você mudar essa mentalidade. Tá na hora de você romper, tá na hora de você avançar, tá na hora de você deixar algumas bagagens para trás, tá na hora de você ressignificar a sua forma de pensar, porque do outro jeito não tá dando certo. Então você precisa mudar. Chegou a hora de mudar. Então, janeiro tá trazendo algo lindo para você. Janeiro é o começo, né? O começo do ano. Não terminamos ainda o mês de janeiro, né? Estamos só começando, né? Digamos assim, começando o ano. E janeiro ainda não acabou. E eu quero dizer para você que junto com janeiro veio para você um convite. Estamos apenas começando e tá na hora de mudar. Tá na hora de você virar essa chave, sabe? De você ressignificar essa sua mentalidade que até aqui não te movimentou, não te gerou resultados, continua te deixando cansada, continua te deixando frustrada, continua te deixando estagnada. Então eu tenho certeza que não é isso que você deseja para você e para sua vida. Eu tenho certeza que todos esses planos, esses sonhos que você anotou aí são especiais e importantes demais para você. Então esse ano de 2026 vai ser o ano que você vai realizar esses sonhos. E olha, não esqueça, eu sempre falo isso aqui no BrilhaCast.
tudo que você aprender aqui, colocar em prática, não esqueça de entrar em contato comigo pelas redes sociais, até mesmo aqui pelos comentários, que quem sabe você não vai ter a oportunidade de vir até aqui para contar tudo que você teve como aprendizado através desses episódios. Vai ser um grande prazer para mim. Então vamos lá. Que mentalidade te trouxe até aqui? Então esse é o primeiro ponto que você vai responder aí. E a próxima é: qual não te leva adiante? Então, de todas essas mentalidades, né, de todos esses pensamentos, qual você vê que se você continuar desse jeito, não vai ajudar você a avançar, a ir rumo para os seus objetivos? Então, é isso que eu quero que você pense e eu quero que você anote aí. Porque essas mentalidades, exatamente essas, você não pode continuar com elas. Você vai precisar ressignificá-las, porque se você continuar levando ela com você, ela vai se tornar um peso e com isso vai te deixar ainda mais estagnada e, claro, frustrada. Vamos para a próxima pergunta? Você já entendeu o que te trava. Agora você precisa decidir. Você vai continuar obedecendo a isso? Sabe, a gente, desde o primeiro ponto, nós estamos fazendo uma construção, né? Eu estou levando vocês por um caminho para que vocês possam ir refletindo e automaticamente já fazendo novas decisões, automaticamente já identificando aonde você está, o que precisa ser mudado e aonde você quer ir. Então a pergunta que eu te faço é: você deseja continuar desse jeito ou você deseja mudar? Porque se você deseja mudar, é só você escrever no seu caderno: eu desejo mudar. Então anote aí que você deseja mudar, que você deseja seguir em frente, porque esse ponto, essa escrita terapêutica vai te ajudar muito. E agora eu quero aproveitar que você está aí escrevendo no seu caderno, eu quero te fazer mais uma pergunta. Se você continuar agindo do mesmo jeito, onde você estará daqui a 5 ou 10 anos? Com certeza, aquela Bruna com aquele pensamento não estaria fazendo exatamente o que eu faço hoje. Então, quem vai ser você daqui a 5, 10, 15 anos se você, mulher, continuar com essa mesma mentalidade de 2025, de 2024, de 2026, quem sabe até antes disso, né? Então anote aí quem vai ser você se você continuar agindo dessa forma. Enquanto eu bebo a minha aguinha, você escreve aí quem vai ser você. Quero trazer para vocês uma verdade muito profunda. Você não muda de vida quando muda de meta. É engraçado que muitas pessoas falam: não, 2026 vai ser o meu ano. Não, já estipulei novas metas. E aí você acredita que isso vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida não são as metas que você escreve no papel, mas o seu posicionamento. Quem você decide ser, quem você escolhe ser e aquilo que você está disposta a, de fato, colocar a mão no arado e falar assim: não, é isso que eu quero para mim. Custe o que custar, eu vou tirar esses sonhos, esses objetivos do papel. Então entenda que só você escrever uma meta, anotar ela, não vai dar certo. Vou dar um exemplo que não envolve nem mudança de ano, né? É a famosa vou começar na segunda-feira a dieta, né? Às vezes a gente faz todo um planejamento, escreve, coloca na agenda, não, na segunda-feira, segunda, terça e quarta, eu vou para academia, tantos minutos, e aí você faz toda uma rotina, mas no final das contas você não coloca aquilo em prática. Então entenda que novas metas não vai mudar a sua vida, mas a sua mudança de mentalidade, a sua mudança de autoconsciência, isso sim vai fazer com que 2026 seja o ano da sua vida. Então, isso é uma verdade que eu quero que você analise e reflita. Se você quiser, você pode até anotar aí no seu caderno se você não anotou. Você não muda de vida quando muda de meta, mas quando muda a forma de pensar, agir e de se posicionar. Então, é isso que vai fazer você alcançar novos objetivos. Por isso que o tema de hoje é voltar para si. Isso é que vai ajudar você a fazer com que todas essas metas que você colocou aí no seu papel se tornem realidade na sua vida. Bem, vamos falar então agora, para a gente encerrar o nosso bloco aqui, nós vamos falar sobre metas com nova consciência, ou seja,
Nós vamos parar de florear muito, de colocar muitas fantasias, porque às vezes, conforme a gente vai colocando as metas, colocamos metas irreais do nosso dia a dia. Quantas vezes, mulher, você coloca na sua agenda do dia 500 coisas para fazer, né? E você nem coloca ali quanto tempo você vai levar para fazer aquilo. E no final do dia, é claro, você vai acabar frustrada, sobrecarregada e com culpa. Por quê? Porque você não conseguiu colocar tudo aquilo em prática. Então, mulher, você precisa colocar metas realistas. Ou seja, não adianta você marcar cabelo, marcar com uma amiga, marcar. Por exemplo, o cabelo dura mais de 2 horas só para você fazer. Então, você precisa colocar as suas metas do dia pensando quanto tempo aquilo vai durar. E a mesma coisa vale para metas do ano. Ou seja, metas realistas, metas que de fato você está disposta a fazer, custe o que custar. Porque no final das contas, isso prejudica a sua autoconfiança, gera frustração e gera culpa. Então vamos lá. Não adianta você pensar em metas irreais, metas pesadas ou que estão desconectadas com você. Porque metas, para que você de fato consiga tirá-las do papel, ela precisa ter a ver com você, com quem você é. Então não adianta as suas metas ser com base em alguém que você viu no Instagram, com base no que sua amiga pensa, com base com o que fulano pensa. Não, é sobre o que você pensa, é sobre o que você quer para a sua vida. Então, essas metas com uma nova consciência, com uma nova mentalidade, primeiro, ela precisa ser compatível com a sua realidade emocional. Ou seja, como que você está emocionalmente falando? Pense sobre isso. Segundo, essas metas elas precisam ser possíveis de sustentar. Então, não adianta você colocar uma meta que você não vai conseguir manter por muito tempo, porque você ainda não se preparou ou não está pronta mentalmente para isso, porque você não vai conseguir levar isso adiante, isso vai te deixar frustrada. Terceiro, elas precisam estar alinhadas com quem você decidiu ser. Porque senão você vai ficar com base no que os outros pensam, e eu acabei de falar sobre isso. É como uma palha que o vento leva o tempo todo. Ou seja, você não consegue ter consistência. Porque, na verdade, no fundo, não é sobre o que você quer ser. É sobre o que você viu que o outro é e que você acha que faz sentido para você. Então, entenda o que você realmente quer para você. É isso que vai fazer com que você tenha consistência em tirar essas metas do papel. E aí entra algo muito importante. Dar um passo é sempre melhor do que não dar passo nenhum. Às vezes a gente fica esperando, né, ser logo fitness, por exemplo. Mas o seu primeiro passo é você começar a ser mais saudável. Ah, se você faz lanches, né, fast food toda semana e você quer ter uma vida mais saudável, então você começa reduzindo, ao invés de você excluir de uma vez. Ou seja, isso vai fazer com que você consiga uma meta mais sustentável, porque uma meta irreal faz com que você fique frustrada. Tá conseguindo entender, mulher? Então coloque aqui embaixo que você está entendendo. Coloca assim, entendi, que eu vou saber que você está entendendo a forma como eu estou explicando. E se por um acaso você não entendeu, coloque aqui nos comentários qual é a sua dúvida que eu vou responder você. Vamos lá. Metas, elas não precisam ser grandes. Metas, elas precisam ser específicas, objetivas e alinhadas com quem você deseja ser, com o que você deseja para 2026, por exemplo. Então, constância, ela vai nascer da clareza, não da perfeição. Conseguiu entender isso, mulher? Tudo que você precisa é de autoconsciência, mudança de mentalidade e você começar a criar metas que estejam alinhadas com quem você é, com o seu momento de vida e com aquilo que você deseja para você. Então agora eu quero propor, para a gente encerrar esse podcast, um exercício muito bacana para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, principalmente para sair desse ciclo. Então vamos lá, você está aí com seu papel e caneta, eu quero que você coloque aí qual é a sua meta de 2025 que você não executou. Eu quero que você apenas escolha uma meta que você colocou para 2025 e que você não conseguiu concluir essa meta. Combinado? Depois disso, eu quero que você escreva aonde exatamente você parou e por quê. E aí eu quero que você tente pensar, refletir sobre essa meta, qual foi a mentalidade, né,
que você teve naquela época e o que você precisa mudar para que isso não se repita. Depois disso, você vai botar assim, ó, quem eu escolho ser a partir de agora? Então, você vai escrever quem você escolhe ser a partir de agora. Ah, se o meu pensamento era de medo, eu escolho não alimentar mais esses medos a partir de hoje, a arriscar muito mais, a me posicionar nas horas que precisam. Então, coloque aí que mentalidade você precisa mudar, né, para que isso não se repita, ou seja, para que você consiga tirar esses planos do papel. Quem você escolhe ser a partir de agora, ou seja, quando você pensa em quem você escolhe ser, quais são as habilidades, quais são as competências, quais são os pensamentos, os posicionamentos que você escolhe ter e ser a partir de agora. Eu quero que você escreva tudo isso aqui embaixo. Por último, qual é um passo possível que eu posso dar nessa semana? Então, eu sei que você já colocou e já fez muitos planos, projetos para 2026. Então, quando você olha para esses projetos, para esses planos, eu quero que você coloque assim, responda isso. Qual é um passo possível que eu posso dar nessa semana? Ou seja, um passo possível, não é um passo impossível, não é algo mirabolante, mas é algo que seja possível de você executar ao longo dessa semana. Combinado? Então, você vai fazer esse passo e você vai executar isso hoje ainda e vai refletir sobre isso ao longo de toda essa semana. Isso vai ajudar você a trazer essa autoconsciência, essa reflexão. E eu quero te fazer um convite. Se você colocar aqui nos comentários eu quero, eu vou enviar para você esse exercício por e-mail. Então, coloque aqui embaixo eu quero, que eu já vou entender que você quer que eu envie esse exercício para você e eu vou enviar ele por e-mail para facilitar para você responder tudo isso com mais calma e com mais tranquilidade, tá bom? Não esquece, coloque eu quero aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e não esqueça, voltar para si não é atraso de forma alguma, é te deixar muito mais assertiva. Quero aproveitar e fazer um convite para você. Me siga aqui embaixo nas redes sociais, @BrunaRosaMentora, lá no Instagram. Eu também trago muito conteúdo bacana para você. Não se esqueça de dar o like aqui também nesse vídeo para a gente impulsionar para o máximo de pessoas esse episódio de hoje. E é claro que eu não posso deixar de convidar você para o nosso próximo episódio, toda sexta-feira, às 7 horas da noite. Então, te espero no próximo episódio e não se esqueça. BrilhaCast, mulheres alinhadas brilham.